Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tadeu Central do Técnico e estou trazendo um aparelho hoje bem bacana aí para que vocês possam ver como que a gente deve proceder com aqueles aparelhos que chegam na nossa assistência todo estourado, né? Com a carcaça empenada, com a tela toda arrebentada. Eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente fazer o tal do checklist. Quem é meu aluno, quem é aluno aqui da Central do Técnico, sabe que a gente pega bastante no pé de quem é iniciante para fazer esse checklist para evitar muito problema. Só que e quando o aparelho nem liga? Como que a gente faz todo esse passo a passo? Como fazer um orçamento, né? Um pré-orçamento, para que o cliente não fique com aquela impressão de assim, pô, você me passou um valor, agora é outro, você me passou X, é Y. Então o que a gente pode fazer para amenizar o máximo de problemas aí com o cliente? A gente também deve ser transparente, então para que a gente seja o mais transparente possível e também para que a gente não se prejudique passando um falso orçamento, e não falso, né? A gente não é o nosso intuito isso, mas para que o cliente não fique desconfortável aí nesse orçamento completo depois de fazer uma avaliação. E para você não perder tempo, então assiste o vídeo para você ver esse passo a passo, para que você não perca tempo aí no diagnóstico desse aparelho, beleza? Então assiste o vídeo aí, pessoal. Bora lá então avaliar para ver se vai valer ou não a pena mexer nesse aparelho. Bom, antes da gente desmontar, vamos levar em consideração algumas coisas. Esse aparelho ele teve uma queda, né? E o carro passou por cima dele quando a pessoa foi atravessar a rua. E aí a gente tem que começar, antes mesmo de colocar a mão no aparelho, começar a entender como que é lá por dentro e o que vai ter que ser trocado, que logo de cara você vai passar um orçamento para o cliente. Então vamos começar aqui pela parte da frente. Primeiro, a gente já sabe que a frontal tem que ser substituída desse aparelho. Para quem mexe com iPhone, sabe do que eu estou falando. Existe um trinco aqui na biometria, né, no Touch ID do aparelho. Então esse aparelho não funcionará mais biometria. Talvez o clique, caso tenha preservado desse aparelho, ou se não foi preservado, você precisa trocar esse botão. Ele mesmo trocando não vai funcionar porque ele é criptografado com a placa, mas pelo menos o clique ele volta, então ele não funciona só a biometria, beleza? Então na parte da frente a gente sabe que isso aqui tem que ser trocado. Bom, ao virar o aparelho de lado a gente já percebe que existe um dano muito grande na carcaça também, tá vendo? Olha a envergadura desse aparelho, ó, você vê até alguns pontos aqui. E esse aparelho o cliente falou que durante um período ele ainda continuou funcionando em questão de fazer barulho, de vibrar. Então teoricamente essa placa está funcionando. Agora, a gente tem que fazer essa observação externa para depois fazer a interna. Então de maneira externa, tá? Carcaça, tela e botão, ok? Agora, vamos lá. O que eu faço para avaliar se vale a pena abrir esse aparelho ou já dispensar? Os preços que esse aparelho que vai gerar aqui, já passo para o cliente e falo, olha, no mínimo você vai gastar X valor por conta do que eu já estou vendo aqui. Se o cliente não aprovar, eu nem começo a desmontar ele, porque eu só vou perder tempo. Agora, se o cliente aprovar, fala, olha, agora em cima desse orçamento que eu te passei, é um pré-orçamento, eu preciso fazer uma avaliação dele completo. Como você me aprovou esse valor, agora eu vou abrir o aparelho para ver se ele ainda tem condições de conserto, se ele ainda tem condições de conserto. Então isso que a gente deve afirmar para o cliente. Aí entra o lado da experiência. Por exemplo, a gente sabe que, para quem já mexe com iPhone, sabe que esse é um aparelho, é um iPhone SE, então a gente sabe que a placa dele vem daqui até mais ou menos essa região. Então, teoricamente, esse problema que deu aqui, ó, ele não pegou, tá? Ou acredito que ele não tenha pegou a placa. Então, talvez não tenha danificado a placa. Por isso que eu vou abrir esse aparelho para poder avaliar ele, tá? Agora, se eu sei que tem uma placa, por exemplo, se do jeito que está aqui tivesse ocorrido desse outro lado aqui, ó, eu nem iria abrir o aparelho, porque eu sei que pegou a placa, tá? Principalmente se fosse um aparelho do 6 para cima, que eu sei que ele tem uma parte da placa para esse lado. Então a chance de ter danificado era muito grande. Às vezes o aparelho funciona, mas não funciona alguma parte do aparelho, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui, ó, vou desconectar, vou desparafusar os dois parafusos pentalobe que tem nele, tá? Ó. Aproveitando aí, pessoal, para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal para receber nossas notificações o quanto antes. Deixe seu like aí, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Ativa o sininho para que você receba as nossas notificações o quanto antes, tá bom? E vamos lá.
Seguinte, ó, eu vou abrir esse aparelho, então tem que achar um vão aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó. Como essa tela está se desfazendo, eu nem estou pegando uma espátula não, eu peguei a primeira coisa que apareceu na frente só para eu levantar, ó, fazer um vão aqui. Esse tipo de aparelho, galera, tem que tomar muito cuidado ao abrir, por quê? Você pode se machucar por conta aí do vidro todo estilhaçado, tá? Ainda que esse aparelho está com uma película de vidro, e essa película de vidro ainda está dando uma segurada nesse vidro estilhaçado, porque senão ia estar bem pior, ó. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazendo uma alavanca aqui para poder levantar essa tela. Como a tela está estilhaçada, ela vai ser bem mais difícil de remover, tá? E a carcaça também está bem ruinzinha. Então, ó, numa tela normal, só de vir até a metade aqui ele já abriria normalmente, ó. Fora os estilhaços que vai ficando na mesa, que não tem jeito, ó. Então eu vou abrindo aqui, ó, ok. Vou abrir aqui, beleza. Como se trata de um aparelho mais antigo, né, do iPhone SE, ainda existe aqui, ó, o cabo da biometria, que tem que tirar cuidado, mesmo sabendo que esse aqui não vai funcionar mais a biometria, mas quem sabe o clique esteja funcionando, beleza? Então olha o que eu falei para vocês, lembra que eu falei sobre análise que tinha aqui, ó, que fazer sobre a placa? Olha onde é a placa, tá vendo? Agora já dá para ver que é um aparelho bastante mexido, porque já não tem alguns parafusos. Talvez alguém já abriu esse aparelho e viu que não valesse a pena e por isso nem continuou e aí também nem se preocupou em tirar algumas peças, em colocar novamente, tá? Mas enfim, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é desconectar a bateria. Então vou soltar aqui, ó, o plug da bateria. Vou soltar aqui a parte também do display, né, para eu testar uma nova tela aqui nesse aparelho. Lembrando, para quem nunca mexeu no iPhone, os iPhones eles têm parafusos diferentes tamanhos. Então, sempre que for soltar um parafuso, marque aonde é cada um, beleza? Bom, vou desconectar os flex na parte superior aqui. Pronto, separei a tela do iPhone, tá? A minha preocupação agora é com a placa do aparelho. Então, para eu saber se esse aparelho está funcionando ou não, eu vou testar essa placa aqui. Aqui, ó, ainda, pelo que eu vejo, possa ter dado sim uma empenadinha nessa parte aqui, ó. Tá vendo essa região? Essa eu fiquei na dúvida se ia pegar ou não, porque, ó, você percebe que essa parte que é a antena é onde conecta a parte do Wi-Fi, Bluetooth, GPS, e ela tá bem na divisa da placa, ó. A placa ela vem até aqui, ó, tá? Então, ó, ela tá bem nessa divisa aqui, ó. Então vamos lá, a bateria, pode ver, ó, ela deu uma... Mas não significa que a bateria tá ruim não, viu? Essa bateria, com cuidado, que ela explode. Mas com cuidado, a gente pode voltar ela pra originalidade, deixar ela retinha aí, beleza? Então, o estado do aparelho. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, eu trouxe algumas telas de teste, para ver se essas telas estão funcionando nesse aparelho, para saber se esse aparelho ainda funciona ou não. Mas antes mesmo de eu colocar a tela no aparelho, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esse aparelho numa fonte de alimentação para ver se pelo menos ele inicia, beleza? Tem cabo de iPhone? Sério? Ele o quê? Bom, então vou colocar aqui na minha fonte de alimentação 4.2 volts, tá vendo? E vou conectar ele aqui no aparelho. Então esse aparelho aqui, o plug dele é do 6S, né? É o SE, ou do que tá aqui, né? É um aparelho SE, então encaixa mesmo do 6S. Conectei ele aqui na fonte, ó. Deixa eu só conectar o negativo. Beleza. Então, primeiro passo, não houve um consumo ao conectar na fonte. E agora eu vou apertar o botão Power para verificar se ele está funcionando, ó. Não está dando consumo nenhum no aparelho. Deixa eu ver se eles estão conectadinhos. Aqui seria o encaixe do botão Power, ó. Tá vendo? Aqui seria onde daria o contato no botão Power. Então, desconectei e conectei para ver se... Ó, mesmo assim não foi. Vamos analisar. Como essa carcaça teve impacto muito grande nessa parte,
pode ser que esse flex também esteja rompido por conta disso. Então o que eu vou fazer ainda? Eu vou tentar fechar um curto no botão Power para ver se vai funcionar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra pinça que eu estou achando que essa aqui está um pouquinho torta. Deixa eu pegar mais uma aqui. Ó, peguei mais uma aqui porque ela estando torta talvez não encontraria o contato certo. Então, deixa eu ver se ele vai fechar um curto aqui. Ó, não fechou nenhum tipo de curto aqui na fonte de alimentação, tá? O que significa isso? Então assim, não é o botão Power, porque se fosse o botão Power dele, eu só confirmar se a minha fonte está bem conectadinha aqui, só para evitar não passar informação falsa para vocês aqui. Ah, perdão, gente, eu conectei errado, mas não vou cortar o vídeo não, vai ficar assim mesmo. Para vocês verem que erros acontecem, ó. Só para vocês verem meu erro aqui, ó. Eu peguei essa fonte aqui no laboratório e não vi que não vi o lugar certo. Eu conectei agora o positivo no lugar certo. Então, falhei aqui no encaixe. Então vamos avaliar do zero aqui. Então, novamente, ó, vou conectar ele na fonte. Ó, conectei ele na fonte. Vou conectar o botão Power novamente, ó. Conectei. Agora sim vou apertar o botão Power, ó. Opa! Agora começou a consumir energia. Beleza. Aí eu vou soltar ele. Tá consumindo energia. Lembrando, ele vai ter uma variação de valor aqui, né? Para ligar o aparelho. Então aquela, digamos que uma varredura que ele está fazendo aqui com cada área do celular para poder ligar, né? Então como se o celular estivesse na tela da maçã, enfim. Como ele já deu um consumo, eu vou prosseguir no teste, tá? Então vou desconectar aqui para continuar prosseguindo o teste aqui, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou continuar avaliando? Lembrando, ó, vai entendendo o passo a passo. Esse vídeo, galera, eu não vou mentir, eu não estou com uma preocupação monstruosa em fazer esse aparelho voltar a ligar. A minha maior preocupação é que vocês não percam tempo. Então eu estou usando esse aparelho de exemplo para vocês. Então vocês estão vendo o passo a passo que eu vou indo até chegar ou num ponto que eu falo, ó, não vai valer mexer, ou aliás, eu não vou perder tempo, né? Então valer a pena às vezes não é só para o cliente, mas para a gente também. Então é isso que eu quero, que vocês não percam tempo com esse tipo de aparelho, tá? Então vamos lá, agora eu peguei uma tela aqui como eu mostrei para vocês, tá? E agora eu vou conectar essa tela aqui no aparelho, ó. Então eu vou vir aqui e vou conectar o touch display nela. E aí, ó, aqui com a tela já conectada, vou conectar aqui o cabo novamente da fonte no aparelho. Fechou? E aí eu vou ligar o aparelho para poder fazer o teste. Então, segurar o botão Power aqui. Soltei. Opa! O aparelho em si ligando. Então vamos aguardar ele iniciar para a gente poder ver se ele realmente vai entrar naquela tela de início, né, onde é pedido a senha e assim em diante.
Beleza. Bom, o que a gente tem que levar em consideração aqui enquanto a gente está nessa tela? Primeiro, é sempre importante a gente pegar a senha do cliente para que a gente possa testar o aparelho e fazer aquele famoso checklist, né? Então, vou ligar ele aqui para eu poder fazer o checklist. Ó, a tela está acesa, só que o celular... Deixa eu ver se está funcionando o touch. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar a senha do cliente aqui. 173... Não. 137. Aqui, ó. 137731. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 137. É isso aí, 731. Ó, o cliente me passou uma senha errada. Então, nesse momento, não tem muito o que eu fazer. Vou ter que encerrar por aqui. Mas só para vocês entenderem também o passo a passo que você tem que seguir aí, né? Então, vamos lá. Eu fiz o que estava no meu alcance. Vi que o aparelho está funcionando. Então, aquilo que o cliente falou sobre o celular vibrar quando alguém ligava para ele, algo do tipo que ele percebia que o celular estava ligado, né? Uma coisa que o cliente também falou, quando ele conectava o aparelho no carregador, que fazia aquele barulhinho, que o celular ligava, com o celular ligado, quando ele conectava no carregador, fazia aquele barulhinho que faz aquele plan, né, de carregando. Então realmente o cliente estava com razão nessa parte, o celular funcionava, só que por conta da tela estar muito ruim, não funcionava, né? Então, o que eu quis mostrar nesse vídeo, galera, é o passo a passo para você não perder tempo, né? Para o seu cliente também ver que você está trabalhando de maneira transparente. E infelizmente, por conta desse aparelho não estar com a senha correta, o cliente passou uma senha errada, ele pode ter confundido alguma coisa do tipo, não tem como eu prosseguir com o vídeo. Mas o que eu iria fazer agora era colocar a senha do cliente aqui e fazer um checklist para ver se está tudo funcionando. Com tudo funcionando, como o cliente teoricamente já me aprovou a troca, para vocês terem noção, ó, aqui seria uma carcaça que seria utilizada no aparelho, né? Eu ia colocar essa carcaça, tirar essa placa que é uma placa que já está morta, eu ia trocar essa carcaça inteira, que era uma carcaça de um outro cliente, tá até com o orçamento aqui, ó, dele, e eu utilizar essa carcaça que está muito bem conservada, tá? Ela só está um pouquinho suja, mas está muito bem conservada, tá? E usar essa tela que também é do mesmo aparelho. Então, conclusão, eu ia tirar de um aparelho para colocar no outro e o aparelho ia ficar perfeitinho desde que tivesse tudo funcionando, beleza? Então fica a dica aí de como proceder com esse tipo de aparelho quando chega na assistência, que eu sei que infelizmente acaba sendo comum aparecer um ou outro, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Desculpa que eu encostei no cabo, por isso que desligou ali. Espero que esteja ajudado vocês aí, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente está aqui sempre para dar uma força para vocês, beleza? Então até o próximo vídeo, um abraço!